Olá, tudo bem? Nós acabamos de fazer a leitura do capítulo 13 do livro Campo de Batalha da Mente. O título foi Uma Mente Crítica, Julgadora e Desconfiada. Nós aprendemos bastante com essa leitura, né? Se você ainda não ouviu a leitura, volta lá no vídeo anterior e assista a leitura porque está muito interessante. Eu aprendi muito com essa leitura. Nós vimos, né, no decorrer da leitura, vários versículos mostrando que o Senhor ele não se agrada de uma mente crítica, julgadora e desconfiada. Nós podemos ajudar as pessoas de várias maneiras, e uma das maneiras que nós temos para ajudar as pessoas é ouvir mais do que falar. Eu tenho aprendido sobre o silêncio, sabe? Eu era acelerada, eu sou acelerada para falar, eu quero compartilhar o que Deus está falando comigo o tempo todo, eu quero compartilhar o que eu estou vivendo e o Senhor está me puxando um pouquinho para trás. O Senhor está colocando um pouco de freio naquilo que eu falo e o Senhor está tá me levando a ouvir mais do que falar. Sabe por quê? Vamos imaginar que nós sejamos uma xícara. Essa xícara, ela vazia de conhecimento, vazia de uma xícara que se coloca vazia ali. Eu não estou falando de questão espiritual, não. Estou falando de aprendizado. Essa xícara, ela está disponível para ser cheia de conhecimento, de sabedoria. Agora, quando você não se deixa encher e se acha já uma xícara cheia, você não vai nunca aprender nada. E uma xícara vazia, no meio de uma conversa, ela se enche de tanta sabedoria, ela se enche de tantas palavras edificantes que vão servir como armamento, né? A gente junta a palavra do Senhor com a administração que a outra pessoa trouxe, com uma palavra de incentivo de outra pessoa na mesa, quando a gente está junto e a gente conversa, é tão bom ouvir, encher a nossa xícara de sabedoria, de exemplos, de bons exemplos, né? Mas quando nós sentamos numa mesa cheios, não vai caber mais nada, nenhum tipo de ensinamento, de aprendizado vai caber nessa xícara e isso não é bom. E Deus está me ensinando isso. Deus está me ensinando a ser equilibrada no falar e no ouvir. E quando nós, falando sobre julgamento, quando nós julgamos o outro, quando nós temos o hábito até daquelas críticas construtivas, né, que de construção não tem nada, pelo contrário, nós às vezes falamos, eu sou muito franca, eu falo na cara o que eu acho, o que eu penso. Sim, nós podemos ser francos e jogar na cara, falar na cara o que pensamos, mas nós devemos lembrar que a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca é como uma semente, você vai lançar e lá na frente você vai colher aquilo que você lançou. E o que você tem lançado na vida do seu irmão, o que você tem lançado na vida do seu próximo? Quais as palavras de construção você tem lançado? Porque a lei da semeadora, ela não falha, sabe? Isso me faz lembrar, até a Joyce Meyer comentou que ela colheu, né, na gestação, ela sentiu muito mal e o Senhor trouxe a memória dela que ela julgou uma pessoa que estava grávida e ela recebeu essa colheita sentindo muito mal na gestação dela. Comigo também já aconteceu isso algumas vezes. Quando eu tive depressão, eu fui muito julgada. Porque antes de ter tido a depressão, eu sempre fui muito ativa, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei de trabalhar e eu tinha dificuldade de dizer não para as pessoas. Então, quantas vezes eu já fui para casamentos, para festas, toda desarrumada, porque durante o tempo que antecedia todo eu estava cuidando do cabelo, da unha, da sobrancelha de outras pessoas e eu nunca. Eu sempre me preocupei em agradar. Eu nunca me preocupava em me colocar na frente de nada. Eu era dessa maneira. E quando eu tive depressão, eu me fechei. Eu me tornei uma outra pessoa. Mas não era porque eu escolhi me afastar. Isso é um sintoma, um dos sintomas da depressão. E durante esse tempo eu fui muito julgada como preguiçosa, como quem não queria nada, como quem não queria sair do lugar.
E eu sofri muito com essas críticas. E cada crítica dessa que eu recebia, eu mais me afundava na depressão. E talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja sofrendo por críticas, por julgamentos, e você não tem força para sair do lugar porque você ainda está no processo da depressão. Eu quero te dizer que quando aconteceu comigo, depois que eu fui curada mesmo da depressão, que eu comecei a pensar nessas coisas, eu percebi que eu estava colhendo semente que eu plantei quando estava tudo bem. Eu já critiquei pessoas depressivas, dizendo que elas não saíam daquela situação porque não queriam, porque não tinham vontade de sair. Eu já fiz críticas construtivas várias vezes e acabei colhendo essas críticas construtivas e acabei colhendo esse julgamento. Então, a Joyce Meyer, ela abriu os nossos olhos sobre isso. O que você o que está acontecendo com você, essas críticas e esses julgamentos que você tem passado? É uma colheita de algo que você plantou? Ou quem está te criticando está plantando para colher lá na frente? É para se pensar. E outro ponto do julgamento muito que nós precisamos pontuar é o seguinte: todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que eu ou você criticamos alguém ou julgamos alguém, ou criticamos o trabalho de alguém, ou julgamos o trabalho de alguém, ou o posicionamento de alguém, nós estamos dizendo para este alguém o seguinte: eu sou melhor que você. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Se eu estivesse no seu lugar, eu seria assertiva nisso aí. Se eu estivesse no seu lugar, eu jamais erraria, porque eu sou melhor que você. É isso que a gente está querendo dizer quando a gente age desta maneira. E quando nós nos colocamos melhor que as pessoas, e isso geralmente, provavelmente não está tão nítido para você, mas vale a pena fazer uma reflexão sobre isso. Quando você se acha melhor que as pessoas, quando você se acha uma xícara cheia demais, que não precisa de se encher, quando você se acha melhor que os outros, eu vou falar para você que olha o que o Senhor diz lá em Levítico, no capítulo 2, versículo 13. Fala assim, olha: e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do seu Deus. Em toda a sua oferta oferecerás sal. Ok, por que eu estou lendo isso? Porque a palavra diz o que lá em João, vamos abrir, para sermos precisos, em Mateus capítulo 5, no versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando você se coloca melhor que o outro, você se coloca como uma xícara cheia. Você está querendo ser maior que o outro. Você está querendo aparecer. E eu quero dizer para você que quando fala lá em Levítico sobre a oferta, quando diz que sobre o sal, ele está querendo dizer o seguinte: você está aqui na terra, você é o sal. E você faz parte do sacrifício de Jesus. O sacrifício de manjares, ele teria que ser feito com sal. Então você faz parte do sacrifício. E esse sacrifício, uma dessas partes é você trazer sabor para a vida das pessoas. É você trazer um tempero na vida das pessoas. E sabe de um detalhe? Meu marido, ele gosta de fazer uma torta salgada, uma torta de frango maravilhosa. E ele sabe o tempero certo para colocar nessa torta. E quando eu como essa torta, eu não falo com meu marido assim: esse sal tá maravilhoso. Eu falo para ele o seguinte: esta torta tá maravilhosa. Mas e se a torta dele tivesse sem sal? Se faltasse o tempero? Aí eu ia sentir a falta do sal. Eu ia falar: tá faltando sal. Mas como estava temperado, estava muito bom, eu não elogiei o sal. Eu elogiei o todo. Eu elogiei a torta. Então você é o sal da terra. Você foi feito por Deus para trazer sabor a essa terra, para trazer um tempero especial na vida das pessoas, sabe? E o sal, ele nunca aparece.
ele só é citado quando ele falta. Mas quando ele está na medida certa, quem aparece é todo o contexto, são todos os ingredientes que formam aquele prato pronto e delicioso. Então nós precisamos pensar nisso, nós somos o sal da terra. E todo sacrifício precisa do sal. Todo sacrifício de manjares, o Senhor diz que terá que ser feito com o sal. Nós fazemos parte desse sacrifício. Então que nós possamos compreender que um dos sacrifícios que nós devemos prestar ao Senhor é falar com amor. Deus, ele é todo poderoso e ele trata os seus filhos com amor. Por que nós pensamos que podemos abrir a nossa boca e jogar na cara aquilo que pensamos? Né? Somos sal. O sal, se ele não tiver sabor, para nada serve senão para ser pisado. Então que não sejamos pisados, mas que possamos levar sabor para a vida das pessoas, que possamos curar os enfermos através do amor de Deus que transborda em nós, desse tempero que o sal traz, que possamos ajudar as pessoas depressivas compreendendo a necessidade de cada uma delas, mesmo quem nunca passou pela depressão, se buscar o amor de Deus verdadeiramente, vai saber lidar com isso com amor e vai conseguir temperar a vida das pessoas que estão depressivas. E você, se estiver nessa fase de depressão, você pode ser o tempero também na vida das pessoas. O Senhor quer te curar, porque aquilo que você é curada, você recebe autoridade para curar as outras pessoas também. E você é sal na terra. Você pode, mesmo não estando transbordando, mesmo que esteja ainda no processo da cura, você pode temperar a vida de outras pessoas. Então eu quero te desafiar a pensar melhor no que vai sair da sua boca. E se lembrar o tempo todo que tudo que sai da sua boca é uma semente que está sendo lançada. Mas cedo ou mais tarde você vai colher. Sabe? Isso não é maldade, isso não é praga, não. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isto também colherá. Então vamos ter cuidado com as críticas, construtivas ou não. Vamos ter cuidado com o julgamento. E vamos ter cuidado com a nossa autodefesa em achar que todas as pessoas são más e só nós somos bonzinhos. Não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós sejamos saborosos. O Senhor quer que nós pensemos melhor naquilo que vai sair da nossa boca para sermos bênção na vida das pessoas. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, que você, se você está no caminho da cura, se você está no processo da cura, receba a cura em nome de Jesus. Se você alguma vez julgou alguém, criticou alguém e hoje você está colhendo, em nome de Jesus, que passe logo essa colheita, para que você seja realmente perfume, seja o sabor na vida das pessoas, em nome de Jesus.